Você já deve ter ouvido falar sobre a temida recessão econômica que está aí no radar de muita gente. E não dá pra negar que os últimos meses foram cercados de incertezas, com muitos dados realmente apontando para uma recessão iminente. E com isso, turma, muita gente decidiu pisar no freio e evitar correr qualquer tipo de risco. Mas olha só, e se eu te disser que hoje a maré pode estar virando? Porque mais um dado super importante acabou de sair e trouxe novamente esperança para quem investe em ativos de risco, como por exemplo, as criptomoedas. Olha, a história mostra que as recessões elas são desencadeadas por catalisadores diferentes. Então repare no gráfico da curva de juros dos Estados Unidos e quando que começaram os períodos de recessão. Então aqui em verde temos a curva de juros e em cada ponto aqui está marcado qual foi o catalisador do início da grande recessão. Em 33 teve uma grande crise financeira e reparem que os juros estava lá embaixo e depois disso ele disparou lá para cima, que foi durante todo o período recessivo. Em 69 teve o choque da inflação, mesma coisa, ó, o gráfico estava abaixo dessa linha branca nesse período aqui. Aí quando aconteceu o catalisador, a curva de juros ela disparou e aqui foi o período recessivo dos Estados Unidos. Chegando em dados mais recentes, temos aqui a bolha das .com, né, que foi lá de 1990 até 2003, mais ou menos, e a curva de juros, a mesma coisa, estava lá embaixo, aí estourou a bolha das .com e assim a curva de juros disparou e começou a subir durante todo o período de recessão. A última grande recessão foi aqui em 2008 e a mesma coisa, os juros estavam em queda, ele chegou nesses patamares mais baixos e depois, quando estourou lá a crise do mercado imobiliário nos Estados Unidos, entramos em um período recessivo. E por que é importante saber disso? Os períodos recessivos eles são extremamente negativos para ativos de risco. Então, nesses períodos, a bolsa de valores despencou. Mas foi aqui em 2008 que surgiu o Bitcoin. Então, sobre as criptos em si, não temos um benchmark sobre como ela vai se comportar. Mas o S&P 500 é um grande norte para a gente porque cripto ainda é muito especulativo. Então, se a bolsa americana cai bastante durante os primeiros meses de recessão, naturalmente vamos esperar grandes quedas em cripto. Então por isso que é muito importante a gente saber se vamos ter recessão ou não. Mas vamos olhar onde estamos aqui na curva de juros hoje. Reparem que estamos naquele patamar abaixo da linha branca, que é o momento de alerta, né? Porque se esses juros começarem a subir, com certeza estaremos dentro de uma recessão e aí vamos ter grandes quedas. Essa curva de juros ela sobe ou cai de acordo com outros dados financeiros. Então ela é apenas uma forma de reagir a outras questões que sim causam recessões. E sim, existe um dado que antecipou em 100% todas as recessões que tivemos na história. E hoje ele está num patamar de alerta. Vamos olhar aqui qual é. Olha, o início de uma recessão e aqueles crashes que a bolsa de valores derrete 10, 15, 20, 30% lá nos Estados Unidos, isso acometeria o Bitcoin caindo 20, 30, 40, 80, até mesmo 70% em pouquíssimo tempo. É este dado aqui, ó, que está correlacionado com a taxa de desemprego. Quando ela começa a subir, isso daí é extremamente preocupante. Já quando ela está em queda, isso daí é muito positivo para o mercado. E a maior parte das quedas no mercado aconteceram nesses períodos aqui, ó, que estão circulados em vermelho. Então aqui o mercado caiu quase 20%, o S&P 500, tá? Porque isso foi em 1955, então nem existia Bitcoin nessa época. Aqui a mesma coisa quando existiu a inversão nesse dado, né? Ele estava em queda, ele lateralizou e depois começou a subir, aqui o mercado derreteu também. E todos esses períodos aqui circulados em vermelho foram momentos de grandes crashes no mercado de ações. E o que é importante olhar é esse período aqui de 2008. Reparem como a taxa de desemprego ela tinha invertido, estava caindo e depois ela teve essa inversão novamente e começou a subir. Foi aqui que tivemos a grande crise de 2008. E depois a última recessão que tivemos por causa das medidas econômicas tomadas frente àquele vírus, né, que tivemos de 2020 a 21, 22, foi essa daqui, ó. Reparem que estávamos aqui nessa faixa de quase 3,5 e aí começou a inversão e os dados de desemprego dispararam. Nesse dia aqui, a bolsa de valores derreteu e o Bitcoin também. Então esse é o tracking mais recente que temos sobre Bitcoin e criptomoedas. Então sim, quando isso acontece, Bitcoin também derrete, não é só o S&P 500. Então por enquanto o Bitcoin no curtíssimo prazo ele chega a cair bastante. Mas vale a pena mostrar esse gráfico, quem viu no último vídeo sabe que depois da grande crise de 11 de março de 2020, né, o S&P 500 caiu 20% dentro de 10 dias, o S&P 500 caiu 20% dentro de 10 dias, o ouro 9% e o Bitcoin 25%. Só que 60 dias depois do crash do mercado, o Bitcoin já tinha um retorno de 21%. Então isso daqui é muito importante, tá? No curtíssimo prazo, quando acontece esse tipo de coisa, sim, o Bitcoin derrete muito rápido, mas esses costumam também ser um dos melhores momentos de comprar. Só não pode ficar com medo nessa hora. Então, por isso que também eu sempre falo para ter caixa, nunca fique 100% exposto no mercado. Sempre tenha uma parte do dinheiro em caixa, porque a gente nunca sabe o que pode acontecer.
acontecer. Reparem que nesse gráfico dá para ver claramente aqui na linha preta que nós estamos voltando a ter um crescimento na taxa de desemprego. E até pouco tempo atrás ela estava no patamar de 4,2%. Esse patamar ainda não preocupa tanto assim o mercado, mas esse movimento de inversão sim, deixa muita gente com o pé atrás, porque isso daqui pode indicar a entrada de uma recessão. Porque isso aconteceu aqui também, de 2000, 2001, 2003, aqui em 92, em 83, a mesma coisa. E reparem no desempenho do S&P 500 quando essa curva inverteu. Foi uma grande queda que durou meses aqui, ó, até o S&P 500 se recuperar, fazer fundo e aí sim voltar a subir. Aqui é a mesma coisa, ó, na curva do desemprego, o S&P 500 também fez o topo do mercado e aí derreteu. Agora nós estamos em topo também no S&P 500. Começou essa inversão da curva, então por isso o mercado está em alerta com essa situação. Só que hoje saíram dados atualizados sobre isso daqui muito importantes. Eu já vou mostrar quais foram eles. Então, o que nós que investimos em cripto precisamos ficar atentos? Se essa taxa de desemprego continuar subindo. E esse dado ele é divulgado mensalmente. Então, é esse daqui, ó, taxa de desemprego dos Estados Unidos. Sempre tem a projeção, que é a expectativa do mercado, tem os dados anteriores e tem o dado atual. Então, reparem nas divulgações aqui, ó. Desde outubro de 2023, estávamos vendo uma crescente nesses dados. Então, estávamos lá em 3,9%, depois foi para 3,7%. Desde então, isso subiu até 4,2% aqui em agosto. E setembro, isso subiu até 4,2%, que são os dados referentes a agosto. E agora, em outubro, saíram os dados referentes a setembro. Então, no dia 4/10, saíram os dados às 9h30. E os dados vieram melhores do que o esperado pelo mercado. Então, caiu 0,1%. Isso daqui é muito positivo. Tá bom? Porque a projeção do próprio mercado era de 4,2%. E lembra que eu sempre falo, quando a expectativa do mercado é uma e o dado vem melhor do que a expectativa, o mercado tende a subir no curtíssimo prazo. Já se fosse o oposto, né, o mercado esperando 4,2%, aí vem 4,3%, isso seria extremamente negativo. Então voltamos ao patamar que estávamos em junho. E além desse dado sobre o desemprego dos Estados Unidos, existe um outro que também é importante de acompanhar, que são os pedidos iniciais por seguro-desemprego. Basicamente, são pessoas que estão desempregadas, que foram demitidas e estão usando um auxílio-desemprego aí para sobreviver. Então, quanto maior o número, mais pessoas desempregadas, e quanto menor o número, menos pessoas estão desempregadas e precisando desse auxílio. Então, esse é um dado que no curtíssimo prazo estava em uma queda, ó, de 2023 a 2024. Reparem que ele tinha feito um topo aqui, estava caindo, aí ele lateralizou nessa parte e voltou a subir. Então isso daqui está preocupando o mercado. Ele até corrigiu um pouco, mas reparem que aqui ele fez um fundo e está tentando voltar a subir. Então esse dado também preocupa o mercado. Se os pedidos iniciais continuarem subindo, também é mais um indício que nós entraremos numa recessão. Então repare que essa região de 260 mil pedidos de desemprego é muito importante para ver se entraremos numa recessão ou não. Ainda ele está um pouco distante dessa linha, mas se ele continuar subindo e passar disso daqui, aí sim tenha certeza que estaremos entrando numa recessão. Repare na última recessão que tivemos, de 2020, como esse seguro aqui disparou. Então ele subiu, ele superou os 260 mil e continuou subindo infinitamente, porque entramos num período recessivo por causa daquele vírus que vocês já sabem. E uma coisa que preocupa também, deixando alguns investidores com o pé atrás, é que o S&P 500 ele está nas suas máximas históricas. E quando os pedidos iniciais aumentam, o desemprego aumenta também, o S&P 500 está nas máximas, a correção que vem ela é forte e bem rápida. Mas como eu falei, como hoje os dados vieram melhores do que o mercado esperava, isso daqui já foi positivo e afasta ainda mais a possibilidade de recessão. Mas ainda estamos num patamar muito delicado. E respondendo à pergunta do título, né, se a recessão vai acontecer em 2024, com tudo que eu mostrei aqui, a melhora dos dados, não, em 2024 a recessão não vai acontecer. Porque falta praticamente 3 meses para o ano acabar e geralmente no final do ano também temos um rally de alta, fora que existem as eleições no dia 5 de novembro, que também costuma ser um período muito positivo pós-eleições. Na história em ano eleitoral, salvo engano, nunca houve uma recessão. Mas isso não quer dizer que você deve colocar todo o seu dinheiro em ativos de risco. Você tem que pensar que não vai ter recessão em 2024, mas ela pode acontecer no ano que vem. Mas ela pode acontecer no final do ano que vem ou até mesmo em 2026, porque a economia funciona desse jeito. E demoram para esses dados aqui refletirem de alguma forma nos mercados e também na economia geral. Mas se isso daqui começar a subir novamente, vai ser um grande sinal de alerta e vai ser muito importante ter alguns ativos de proteção. Por exemplo, renda fixa, porque se o Bitcoin cair rapidamente, comprar nesses períodos são os melhores da história. Agora eu quero falar com você aí que está começando a investir agora, mas ainda não sabe muito bem o que fazer. Eu vou deixar aqui do lado um vídeo que eu mostro como você pode começar a investir, que é a série que eu estou fazendo do 0 aos 100 mil, aportando
todos os meses em cripto montando uma carteira aberta. Aqui abaixo você pode deixar o like no vídeo e também se tornar membro desse canal. Nós temos o membro básico, que vai ser um apoiador do canal, e o membro premium, que vai receber lives exclusivas semanalmente e também aulas que nós vamos gravar para essa comunidade de membros. Agora, desejo um ótimo resto de semana para você. Eu sou o Eric, fico por aqui e até o próximo vídeo. Falou, dupla!